Irmãos e irmãos, neste sexto domingo da Páscoa, o Senhor nos comunica sua palavra, que é seu Espírito, o qual nunca nos deixará órfãos. Coloquemos diante do Senhor as nossas vidas, nossa caminhada de fé, as nossas lutas, esperança e angústia. Nesta Eucaristia que celebramos, manifestamos nosso louvor e proclamamos as maravilhas que o Senhor realiza em nós. Vamos acolher o nosso celebrante cantando. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, que alegria nos reunirmos no dia do Senhor para celebrarmos a nossa Eucaristia dominical. Nessa Eucaristia de hoje nós queremos render graças a Deus pelos 12 anos do ministério episcopal do nosso bispo. Há 12 anos o Senhor lhe confiou o pastoreio dessa porção do povo de Deus, chamada Diocese de Paulo Afonso, e há 12 anos, pelo impulso do Espírito, ele vem conduzindo o rebanho que a ele foi confiado. Dom Guido, que nessa Eucaristia Deus lhe fortaleça cada vez mais e lhe dê forças e luzes do alto para que o Senhor possa conduzir o seu rebanho, para que naquele dia último e derradeiro todos nós nos encontremos, pastores e rebanhos reunidos na casa do Pai. Nessa Eucaristia de hoje também colocamos diante de Deus a vida de alguns irmãos e irmã nossa que partiu essa semana, alguns há 30 dias, para a casa do Pai. João Batista, seu João Carlos Lubarino, parente de seu Adrino Lubarino, fiel aqui de nossa paróquia, Evaristo Manuel e Angelina Brisa, lá do Mandacaru, que está celebrando 30 dias hoje do seu falecimento. Motivados por todas essas intenções, mas mais ainda, motivados pela presença de um Deus que não nos deixa sozinhos, vamos iniciar essa Santa Missa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos no início desta missa reconhecer nossas fraquezas e limitações e nos confiarmos à misericórdia do Pai para celebrarmos menos indignamente os mistérios do seu Filho Jesus. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras
palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, roguei por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta por suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Vos louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Deus é Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Cantai salmos, ó Senhor, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temei, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor. Nem afastou longe de mim o seu amor. Nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que eu vou-lhe pedir.
Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamado, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer, praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a nós o viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses tempos de missa de rádio, a gente precisa estar gritando para o outro: responda no microfone. Porque a gente está tão adaptado a que toda a Assembleia responda quando se diz palavra do Senhor, e todo mundo diz graças a Deus, e todo mundo escuta, que se não responde no microfone, você que está aí em casa pensa que a rádio saiu do ar. Estamos aprendendo. É um tempo de aprendizado. A cada dia aprendemos uma coisa nova, e a cada semana que irá se aproximar e que nós iremos vivenciá-las, nós seremos tomados de certas surpresas e teremos de reaprender coisas novas. É um mundo novo que está nascendo. Quem vai viver nesse mundo? As pessoas que estão abertas a aprender com os acertos e a aprender com os erros dos outros. Quem não aprende com os acertos e com os erros dos outros está fadado à morte. E a cada dia que o nosso país se nega a aprender com os erros e acertos de quem está combatendo essa pandemia, a morte vai chegando cada vez mais perto. Veja bem, na nossa diocese, já em quase todas as cidades está acontecendo as notificações de surgimento de novos casos. A sede da diocese está já com mais de 11 notificações positivas da Covid, 2 mortes suspeitas. Na região de Pombal, 1 morte,
mais 11 infectados. São números que a gente tem ciência que está existindo entre nós. Mas tem muita gente que está contaminada e está silencioso. Então são tempos novos em que a gente tem de aprender a viver de um jeito novo. Padre, por que o senhor está começando a homilia dizendo isso? Porque parece que quando os dias vão passando, a gente vai se adaptando a números e esquecendo que por trás de cada número tem uma pessoa e por trás de cada pessoa tem uma família e um grupo de amigos. E nós não queremos viver a mesma experiência que nós estamos ouvindo nos outros lugares, aqui também entre nós. Então eu gostaria de começar esta missa de hoje fazendo um apelo a você, que me escuta por meio da rádio ou que me assiste por meio da internet. Se cuide. Sua vida é um dom tão incalculável que Deus deu, que você não deve colocá-la em risco por qualquer coisa. Se cuide. Na medida em que você se cuida, você põe em prática o mandamento que Jesus hoje confia à sua igreja, assim como confiou aos seus discípulos, à sua igreja nascente, há mais de 2000 anos atrás. O mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se vocês se amarem uns aos outros, eles saberão que vocês são meus discípulos. Vocês querem saber quem é que de fato é de Jesus nesse período de pandemia? Observe as atitudes. Se é uma pessoa que cuida de si e se preocupa com os irmãos, esse é de Jesus. Se é alguém que só se preocupa consigo mesmo, esse com certeza está muito longe de ser de Jesus e talvez nem o conheça ainda. Esses dias nós somos surpreendidos com muitos religiosos fazendo brigas para que se abra as suas igrejas. E quando a gente vai espremer as justificativas, é muito simples. Queremos reabrir porque não conseguimos nos manter de portas fechadas. Nessa hora, eu convido você religioso, você religiosa, que talvez lidere um grupo religioso de crentes, a dar razões da sua fé, como São Pedro nos convida na segunda leitura de hoje, na sua primeira carta. Dê razões da sua esperança. A gente às vezes acredita em tantos milagres que o outro é capaz de fazer. Será que dentro de tantos milagres extraordinários, Deus não seria capaz de fazer o simples milagre de te manter sem passar fome em nossas terras? Então, acredite, este não é um tempo de estarmos nos desgastando com tolices, mas sim de estarmos vivendo o mandamento do amor, onde um é capaz de entender na vida do outro uma riqueza de Deus que precisa ser cuidada, que precisa ser guardada, que precisa ser zelada. Eu estou ouvindo dos mais diversos lugares dizendo que tem pessoas que estão se aglomerando para fazer reuniões, para fazer celebrações e cultos. Não faça isso. Não ponha a sua vida em risco, não ponha a vida dos outros em risco. Filme um pouco essa igreja aqui, Tony. Filme a igreja nela no todo. Veja quantas pessoas tem nessa missa. Filme o lado de cá agora. Alguns alegam, o padre celebra toda semana e a igreja está aberta, porque acredita que na certa tem gente aqui escondida. Olha aqui, essa é a quantidade de pessoas que tem dentro de todas as nossas celebrações. Vez ou por outra, quando a missa é um pouco mais solene, você vê 2, 3, 4 pessoas a mais. É com esse povo. Ninguém que está aqui na hora do ofertório se levanta para botar R$1 em lugar nenhum. Você trouxe algum real para cá, Tânia? Não. Eles estão aqui pela boa vontade, colocando a vida como um dom, para que essa liturgia aconteça e você possa acompanhar essa missa. Padre, por que o senhor está falando essas coisas logo no começo da celebração? A gente estava com aquele coraçãozinho assim tão ansioso para ouvir o que era que você ia falar do Evangelho. Esse é o Evangelho do dia a dia, que se eu deixar de falar a você, eu serei negligente. Porque se eu não falar essas coisas, eu estou sendo negligente com pais e mães de famílias, com jovens, homens do sexo masculino e feminino, que estão se pondo em risco nas linhas de frente, inclusive no nosso hospital aqui municipal. Esse povo está colocando a vida em risco por conta de sua vida. Então, essa homilia começa com um recado muito importante para você. Fique em casa. Escute a voz da razão. Não escute os loucos que gritam para que todo mundo vá para a rua. Não.
Escute a voz da razão. Escute a voz de Deus, que fala ao coração dos homens quando ele está aberto à sua voz. Fique em casa. O que vou comer? O que vou vestir? O que vou beber? São Mateus nos dá resposta a isso nos primeiros capítulos do seu Evangelho. Basta a cada dia a sua preocupação. Se Deus alimenta o pássaro do céu e veste o lírio do campo, Ele não é capaz de se preocupar e de cuidar de você? Então, não se preocupe tanto com aquilo que é passageiro. Você não vai ter o que comer e o que vestir se você morrer. Só vai precisar de uma roupa para lhe enterrar. Então fique em casa, se cuide e cuide de quem você ama. Agora sim, eu gostaria de começar uma partilha um pouco breve da palavra de Deus que nos é dirigida nessa noite. Mas para que você possa aquietar o seu coração, depois dessa fala toda, eu gostaria de começar essa homilia com a mensagem de esperança. Deus não nos deixa órfãos. Jesus hoje promete à sua igreja que não nos deixará órfãos, porque Ele cuida de nós. Eu me lembro, quando eu era criança, quantas vezes eu não escutei da minha mãe, com 6 filhos pequenos, dentro de uma casa que pouco se tinha, cantarolando uma música que nos fazia amadurecer na fé. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Se você cresceu na igreja, provavelmente você conhece essa música. E se está ouvindo a gente pela rádio ou está nos assistindo pela internet, cante junto conosco. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Os discípulos hoje, ouvindo, dando continuidade a este grande discurso de Jesus durante a sua última ceia, naquela quinta-feira santa, onde ele começa a revelar aos seus seguidores o projeto do Pai para salvar o mundo. Os discípulos começam, como eu disse no domingo passado, a terem medo, a ficarem com o coração perturbado com tudo aquilo que Jesus estava dizendo. É um discurso um pouco tenebroso. Jesus está dizendo a eles que vai morrer, que vai sofrer, que vai para o Pai para preparar para nós um lugar. E quando ele percebe a fragilidade daqueles homens, que mesmo sendo crescidos e adultos, olham para ele como crianças que agora estão sentindo o abandono do Pai,
ele diz uma expressão muito bonita, que eu gostaria que você nesta noite guardasse no seu coração, porque essa expressão define muito quem é Deus. Deus é alguém que não nos abandona, não nos deixa entregues à própria sorte, porque Ele sabe o quanto precisamos dEle, o quanto necessitamos de Sua presença para não nos amedrontarmos com os horrores desse mundo. Então Ele olha para os seus discípulos e diz uma palavra que serve para você. Para você que talvez esteja encarando tudo isso que nós estamos vivendo com tanto medo, com tanto trauma, com tanto pânico, ao ponto de até o coração no meio da madrugada acelerar e sem saber por que é. Não vos deixarei órfãos. Sabe o que quer dizer essa expressão? Eu não vou te abandonar. O profeta Isaías, certa feita, disse ao povo de Deus um oráculo muito bonito. Ouçam Israel, ouça Israel. Mesmo que as colinas e os montes se abalem, eu jamais te deixarei. Eu estou contigo. E Jesus agora repete mais ou menos para nós essa mesma palavra que Deus dirigia outrora ao seu povo. Eu não vos deixarei. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu não vou, porque eu vou deixar com vocês, eu vou pedir que o Pai infunda em vocês, fortaleça aquilo que já existe em vocês, que é o meu Espírito, o Espírito de Jesus, que não abandona a sua igreja. Não vos deixarei órfãos. Somente a partir desse paráclito, dessa expressão grega que quer dizer advogado, defensor, somente a partir do auxílio desse defensor é que é possível aqueles primeiros 12 homens darem continuidade à missão de Jesus. Porque eles têm a certeza de que não estão sozinhos, de que Deus não nos abandona. É isso que nós escutamos na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Matam o primeiro mártir da igreja, um homem chamado Estevão, um dos 7 diáconos, que tinha sido acabado de ser ordenado. Viu, Gerson? É um perigo ser ordenado em tempo de perseguição. Mal se ordena, matam. E aí, matando Estevão, a igreja começa a sentir o que é se configurar ao seu Senhor. E Estevão é o modelo do seguidor. Ele morre igualzinho ao mestre, perdoando quem o mata e se entregando a Deus, se confiando em Deus até na hora da morte. Então, esse Estevão que agora morre, se torna semente de vida no seio da igreja. É interessante. O mundo pode ser encarado com dois olhares. O primeiro olhar é o olhar dele mesmo, que não consegue enxergar a Deus na realidade. É isso que Jesus fala no Evangelho de hoje. O mundo não pode me ver porque eles não têm esse espírito. Esse mundo não vive sob o olhar desse espírito. Então, para o mundo, para os mundanos, tudo é muito passageiro. Por que esse vírus está colocando tanto medo em todo mundo? Porque nós vivemos sobre o terror ainda da morte, como se não fôssemos salvos, como se a nossa vida já não fosse resgatada na vida de Jesus, que é uma vida, que é vida eterna. Isso quer dizer que a gente não precisa ter medo? Não, a gente não precisa ter temor excessivo. Temor apenas a Deus, que não é terror. Nós devemos nos cuidar porque a vida é um dom. Mas a gente não pode nunca ter um medo exacerbado da morte.
porque é uma realidade que para nós caminha como com a vida. Então, o espírito desse mundo não entende isso. Então, nós podemos olhar o mundo a partir de duas óticas. A primeira é essa, a ótica do próprio mundo, onde tudo acaba no túmulo. E a segunda ótica é a ótica da fé, onde nada morre, mas tudo se une a Deus. Onde a vida não tem fim, mas nasce em Deus e volta para Ele. Estevão é morto. Imaginem vocês, se você vindo para a igreja quando reabrirmos para o culto público, alguém lhe pegar na rua e dizer: ah, você é católico? É. Lhe der uma camada de pau boa, daquela de você ficar moído a nem se levantar da cama. Essa história se espalha toda por Canudos. Quem mais vem para a missa? Se vinha 100, vai vir 50. Se vinha 200, vai vir 100. Vamos começar a ter medo. Mas se no segundo domingo, quando todo mundo vier para a missa, pegarem um ali na praça e matarem porque é católico e vem para a missa, quem mais vem para a missa? A visão do mundo é: temos de fugir. Matam Estevão. Sabe o que é que acontece? Aqueles homens, um dos 7 que foi ordenado com ele, chamado Filipe, não enxerga aquela morte como morte. A partir da perseguição, o Espírito Santo que assiste à igreja o anima a anunciar o evangelho também em outros lugares. E aquilo que parece ser um mal se transforma num bem. O evangelho começa a ser anunciado fora de Jerusalém e chega na região, em outras regiões, chegando a Samaria. O que era Samaria? Samaria era terra de gente que tinha uma religião meio misturada. Nenhum judeu olhava com bons olhos para os samaritanos. Mas ali, Filipe começa a pregar o evangelho e diz que os demônios começam a saírem das pessoas, os coxos começam a andar e começam a acontecer sinais extraordinários da pregação a partir de Filipe. O reino de Deus, o sinal do reino de Deus que expulsa o mal do mundo, começa a agir na pessoa de Filipe e em sua pregação. Mas sabe qual é o problema dessa pregação de milagres que lota a igreja ainda hoje? Quer saber se um pregador é bom? Conta o tanto de capeta que ele tira de alguém. Aí, olha, a igreja fruvia de gente. Quer saber se o pregador é bom? Veja quantos milagres ele faz. 6 por meia dúzia. E aí lota de pessoas lá. Mas isso não é a experiência verdadeira da fé. Esse texto da primeira leitura de hoje é dividido em 2 momentos desse espírito que não nos deixa órfãos. Da primeira euforia, do anúncio, que até expulsa os demônios, mas a igreja, em sua prudência, ela não vive separada. O Espírito só age quando nós estamos unidos. Então, a igreja envia 2 missionários, Pedro e João, e vão a Samaria. Porque aquelas pessoas são batizadas, mas elas não receberam o Espírito de Deus. O Espírito de Jesus, o Espírito do ressuscitado. Eles têm o primeiro momento da fé, o anúncio, mas ainda não estão revestidos da graça para poder pôr em prática esse anúncio. É uma fé emocional. Então Pedro e João chegam lá, e é interessante, Lucas não diz se Pedro ou João fez discurso ou coisa do tipo. Eles olham o que aconteceu ali e faz uma atitude que acontece entre nós há 2000 anos. Eu, quando fui padre, quando fui ordenado diácono, o seminarista Jefferson, daqui uns dias, quando for ordenado diácono, não pode ser por si só. Precisa de alguém que serve de canal para a graça. Nós não somos autônomos. Nós não vivemos a liberdade desse mundo, nós vivemos a liberdade de Jesus, que é uma liberdade que nos liga a alguém que é maior do que nós. Então, Pedro, o primeiro Papa, chega lá e, numa atitude muito simples, faz com que aquilo que aconteceu se confirme. Impõe as mãos. Na liturgia antiga, se chamava sombrear.
ele sombreia, ele faz sombra sobre os batizados. O que é isso? O Espírito de Deus era tido como uma sombra que protegia do sol o povo no deserto, mas também era uma sombra que inundava todo o templo, para que a Shekinah, para que Deus descesse, para que a presença de Deus se confirmasse no santuário na hora do sacrifício. Era uma sombra, a mesma sombra que cobre a Virgem Maria no ato da concepção. O Espírito do Senhor virá sobre você, quer dizer, vai te sombrear. Então Pedro faz a mesma coisa, sombreia os eleitos. E eles recebem o Espírito e agora sim, entram na comunidade. Já não são mais órfãos, são movidos pelo Espírito de Jesus. O que eu quero dizer a você com tudo isso, meu irmão, minha irmã? A gente só não é órfão, só entende o Espírito de Jesus quando nós vivemos em unidade na comunidade. E viver em unidade na comunidade não faz da nossa vida algo fácil. Veja o que nos diz a primeira carta de Pedro hoje. A comunidade está sendo perseguida, caluniada e até morta. E São Pedro os anima a uma atitude que parece irracional diante da perseguição, da injúria, da calúnia e da morte. Ele diz: deem razões da vossa esperança. Quando vos caluniar, responda com amabilidade. Quer dizer, não responda como um desesperado. Dê razões do que você acredita. Dê as razões da sua fé. Como é possível fazer isso, Padre, se tudo é contrário? Apenas a partir do Espírito de Jesus. E é isso que eu te convido nessa noite de hoje. Não se sinta abandonado por Deus. Qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, não se sinta, meu irmão, minha irmã, abandonado, abandonada por Deus. Deus não abandona aquilo que é dele. Eu sei que muitos de vocês, o coração arde pela rua e para um instante troco duas palavras. Padre, como eu queria estar na igreja, como eu queria comungar. Não se sinta abandonado. E também por outras circunstâncias, familiares, de trabalho, de sobrevivência, de sentimentos mesmo internos, que só você sabe que sente. Não se sinta abandonado nessas horas, porque Deus cuida daquilo que é dele. Ele não nos deixa órfãos. Ele não nos abandona a nossa própria sorte. Por isso tenha fé. Acredite nesse Espírito que habita já em você. Olhe o mundo a partir do olhar desse Espírito, porque somente assim nós seremos pessoas de esperança e que dão razões da esperança que acreditam. Que essa esperança te anime, te fortaleça, te conduza hoje e sempre. Amém. Assim seja. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar, põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. Em resposta ao salmo, as preces, dizemos: guardai intuições do vosso Espírito, nós pedimos, guardai-nos no vosso amor, que a vossa força, que tudo da vida, nós vos pedimos. Com vosso amor. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o cântico de ofertório e vamos oferecer diante do altar do Senhor o nosso dom mais precioso, a própria vida. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, o sacrifício de nossa vida, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. É justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, celebramos vossa glória cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que teu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos vossos filhos e filhas, João Evangelista, João Carlos Lubarino, Evaristo Manuel dos Santos e Angelina Brisa de Oliveira, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. E lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vendo Jesus aparecer e com ele vim comer, explicando a paixão. Todos entendem que o Senhor está vivo e por amor nos envia em missão. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Hoje também na refeição revivemos a paixão e a vitória da cruz. Vinho e pão sobre o altar servirão para anunciar Deus nos salva em Jesus. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Vendo Jesus aparecer e com eles vim comer, explicando a paixão. Todos entendem que o Senhor está vivo e por amor os envia em missão. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força desse alimento salutar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria esse nosso encontro semanal, que acontece 2 vezes na semana, mas sempre aos domingos é confirmado pela rádio. Para você que está em casa e é idoso e é aqui de Canudos, ou é adulto e não tem acesso a um smartphone, poder nos escutar. É uma alegria partilhar junto a palavra de Deus com você, que nos acompanha tão fielmente. Mas também é uma alegria partilhar com você que está mais distante. Pombal, São Paulo, Euclides da Cunha, Serrinha, Petrolina, tanta gente de tão longe, Santa Brígida, Paulo Afonso. Olhe, veja, parece estar longe, mas o Espírito que não nos deixa órfãos une todos nós num só coração. A nossa paróquia está se preparando para a sua trezena. Esses dias
Fui pagar uma dívida e me encontrei com a dona Joselina e me encontrei com ela. Como é doloroso para nós nos encontrarmos com essas pessoas de mais idade que não perdiam essa trezena, que cresceram, aprenderam a andar propriamente vindo para a trezena de Santo Antônio, e quando nos encontra em dados momentos assim, que a gente sai muito pouco, passamos até mais de uma semana, 10, 15 dias sem sair de casa, encontrar com essas pessoas. E a gente, quando começa a conversar, logo nasce as lágrimas nos olhos, porque depois de tantos anos, essas pessoas não poderão celebrar o seu padroeiro de forma presencial. Mas o Espírito Santo de Deus, eu digo a você que nos assiste, sempre dá o seu jeito. Por que eu comecei com esse discurso que não estamos com grandes preocupações? Uma das grandes indagações das pessoas, ao falarmos da trezena, é: e como vai ser a questão financeira? Isso é secundário. O primário, a primeira coisa, o primordial, é o reino dos céus, que vai se fazer presente por meio da nossa fé, das nossas ações, das nossas expressões, que lembrarão as expressões de Jesus. Vocês acham que é fácil se manter de pé quando tudo parece estar contrário? Não é. Mas é justamente nessas horas que nós precisamos dar razões da nossa esperança. Nós temos uma igreja que está com parte de 2 lajes comprometidas. Como vamos consertar? Não sabemos, mas nos confiamos à providência de Deus. Ele não abandona, Ele não nos deixa órfãos. Nós temos um centro paroquial que essa semana foi arrombado. Arrombaram 2 grades, levaram materiais da cozinha, um bujão e entre outras coisas. Como vamos consertar? Não sabemos ainda, mas Deus vai mostrar o seu jeito. Todas essas coisas, se a gente fosse abater, a gente não dá razões de nossa esperança e nem de nossa fé. Precisamos, mesmo quando tudo parece contrário, dar razões da nossa fé. Dar razões da nossa fé. Quando eu fui no centro, cheguei e fiquei um pouco assustado com o que vi, porque nem sabia o que tinham levado ao certo. Mas depois, com Dona Rita e Dona Lúcia, comecei a rir. Começamos a conversar de outras coisas e eu rindo. Mas quando eu cheguei em casa, eu digo: meu Deus, roubam o centro, a gente chega lá, chega até um pouco assustado, mas depois começa a rir. Por quê? Isso não define a nossa vida. Deus abençoe o ladrão. Por quê? Não foi bem evangelizado. Culpa minha e de quem passou depois de mim, se o ladrão for católico. Não evangelizei ele direito. Ele não aprendeu o mandamento da lei de Deus de não roubar, porque não foi bem catequizado. Falhamos. Quando acontece o mal no mundo, não é porque a pessoa é má, é porque alguém deixou de ensinar o bem. Por isso, meu irmão, você que roubou, Deus te abençoe e te converta. Mas saiba, roubar é pecado. E é um pecado que conduz à morte. Por isso, se converta, em nome de Jesus. Se converta. Você não é um abandonado nesse mundo. Você não está órfão. Você tem um Deus que é Pai. E tem uma comunidade chamada igreja que quer te acolher como mãe. Ela sempre vai estar de portas abertas para você. E me desculpe, porque nós, como igreja, não te evangelizamos da maneira correta. Então, precisamos ser assim. Olhar o mundo com os olhos de Deus. Senão tudo fica mais feio do que o que já é. Então eu convido a você a não perder a esperança. Vai chegar a trezena de Santo Antônio. Temos muito o que fazer e pouco para receber. Mas sabemos que o fundamental Deus já nos deu. Que não é o dinheiro de senhor e nem de senhora nenhuma. Mas Ele já nos deu o dom da fé, que nos faz não perder a esperança, nem quando tudo parece estar contra nós. Não está. É nessa hora que nós temos de responder com o mandamento que aprendemos do Pai.
o mandamento do amor. Por isso, eu lhe faço esse grande convite. Vá animando sua comunidade. Você que mora até fora e não vai poder vir para a trezena, se anime, reúna a família. Todos os dias, às 18 horas, a Rádio Atividade FM estará transmitindo a nossa trezena. E esse canal, essa nossa página do Facebook também estará. Então participe conosco. Não é uma pandemia que vai nos afastar do amor de Deus e nem do exemplo de Santo Antônio. Reze conosco. Se una a nós de todas as maneiras possíveis, porque se estivermos unidos, iremos colocar tudo em comum e o reino de Deus irá acontecer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Desça nós. sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Você que está em casa, saúde quem está do seu lado com sinal de paz. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria.